Meus queridos irmãos, que a graça bendita do nosso Deus enche o coração de cada um de vocês de alegria. É muito bom poder estar aqui nessa noite, essa noite de celebração ao nosso Deus, acima de tudo, momento de pensarmos a família e pensarmos a família à luz dos padrões da palavra de Deus. Esse é o entendimento que nós temos, a família vale a pena, é projeto de Deus. E quando vivemos a família à luz daquilo que Deus nos orienta, aí temos paz, temos alegria, temos tranquilidade, temos equilíbrio emocional. Por isso que Deus tem nos despertado, enquanto igreja do Senhor, a investir na família, uma vez que ela sofre muitos ataques nos dias atuais. Com alegria, eu recebi o convite, me senti honrado em poder estar aqui com vocês. Quero agradecer à igreja, a liderança dessa igreja, agradecer o convite dessa igreja na pessoa da nossa irmã Lene Clay, o contato. Geralmente, um pedido dela me soa como uma ordem e eu preciso obedecer. Aqui é bom porque aqui a gente tem pessoas amigas, a gente louva a Deus por isso. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pastor Geraldo. Nós louvamos ao Senhor. Que bom poder rever Alpeno, figuraça, né? Sempre socorrendo a gente ali quando a gente solicita, pede. Mas, meus amados, eu quero meditar um pouco com vocês, refletir um pouco. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Assentados mesmo, como os irmãos estão, nós iremos fazer a leitura desse texto. Na minha versão, o texto bíblico é lido da seguinte maneira: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E nesse momento, com o coração aberto, nós nos inclinamos a ouvir a Tua voz. Há riqueza na Tua palavra, há lições preciosas na Tua palavra. E por isso pedimos que Teu Santo Espírito esteja a ministrar os nossos corações, a falar as nossas vidas. Que todos saiamos daqui com um coração edificado por meio da Tua palavra. Que sejamos desafiados por meio dela a viver em família segundo aquilo que o Senhor nos diz. Por isso, Pai Celestial, fale, ministra aos nossos corações. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu quero, essa noite, pensar com vocês com o tema edificando a família sobre a rocha. Aqui nós estamos diante de um texto bíblico que traz como questão, que traz como ensinamento a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Não apenas a importância, mas a prática desta palavra de Deus em nossa vida. Afinal de contas, a palavra de Deus é a essência para a nossa existência.
A palavra de Deus, ela é a fonte de toda fortaleza para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela tem importância em todas as áreas, inclusive no contexto familiar. É interessante que esta passagem, Jesus, ele conta aqui uma pequena história. Ele estava finalizando o seu sermão do monte. E ao encerrar o sermão do monte, para aplicar a palavra ao coração dos seus ouvintes, Jesus usa aqui duas analogias. E nessas duas analogias, Jesus apresenta a vida de um prudente e a vida de um tolo, a vida de um sábio, a vida de um homem imprudente. A semelhança aqui de dois caminhos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Nós temos nesse texto também dois fundamentos. Nós encontramos duas casas, nós encontramos dois lares, dois tipos de vidas, com características externas e características internas. São duas maneiras, dois modos de viver. E Jesus então desafia os seus ouvintes a tomarem uma decisão, a fazerem uma escolha. E a questão aqui não é escolher entre uma rocha e outra rocha, porque não existe duas rochas. A questão aqui, queridos, é se nós vamos construir a nossa vida na rocha, ou se nós vamos construir a nossa vida fora da rocha. Não há um outro Jesus. A grande questão e o grande desafio é se nós optamos para viver a nossa vida enquanto família em Jesus ou fora de Jesus, ou nós decidimos construir a nossa vida familiar em Cristo ou fora de Cristo. E esse é um grande desafio para cada um de nós. Edificar, construir, consolidar a nossa vida em Jesus ou fora de Jesus. E Jesus desafia os seus ouvintes: onde vocês estarão edificando a vida de vocês, os lares de vocês, as casas de vocês. Todos nós, na verdade, estamos incluídos aqui em um dos dois grupos. Pertencemos a um dos dois grupos. Ou daquele que edificou a casa sobre a rocha, ou daquele que edificou a sua casa sobre a areia. E nós queremos descobrir as características desses dois grupos aqui que Jesus apresenta. E para facilitar um pouco a nossa compreensão, eu quero de uma forma didática fazer duas observações no texto e depois uma afirmação para a gente compreender a verdade. A primeira observação que eu quero fazer nesse texto diz respeito às características externas desses lares. Preste atenção comigo no verso 25 e também no verso 27. Verso 25, o texto diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Agora notem o verso 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, Jesus aqui ele fala de duas casas que sofreram o mesmo impacto. Duas casas que foram afetadas pelas mesmas circunstâncias. Jesus apresenta dois lares que vivenciaram eventos externos das quais não podiam controlar. Jesus apresenta duas casas aqui. E a circunstância ou as circunstâncias são semelhantes para os dois tipos de lares. As duas casas sofrem um impacto. As duas casas sofrem o sacudir do vento, o transbordar dos rios, o impacto externos. As duas casas. E é interessante que as circunstâncias chegam forte para os dois lares. A casa que não caiu, no verso 25, o texto diz: caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. A casa que caiu, o texto diz, também caiu a chuva, também transbordaram os rios, também sopraram os ventos, também deram contra aquela casa. A casa que não caiu sofreu o mesmo impacto da casa que caiu. Só que Jesus diz que apesar das circunstâncias serem semelhantes, uma permaneceu de pé e a outra desabou, a outra caiu. As duas sofrem as mesmas coisas, mas uma permanece, a outra cai. Isso me leva, meus queridos irmãos, a entender que na mesma proporção que os problemas, que as dificuldades, que os sofrimentos, que as angústias, chega a uma casa de uma pessoa descrente, na mesma proporção, esses mesmos problemas chegam na casa de uma pessoa crente. Esse texto me leva a entender que na mesma proporção que os problemas batem a casa de um ímpio, bate também na casa de um crente. Na mesma proporção que uma família de ímpios sofre os impactos deste mundo, nesta mesma proporção, a casa de um crente sofre os impactos deste mundo. As enfermidades chegam à casa de um descrente, na mesma proporção que chega à casa de um crente. As crises no contexto familiar, financeiro, emocional, relação com entre pais e filhos, na mesma proporção que esses problemas chegam e assolam o coração de uma casa de um ímpio, também chega à casa de um crente. No entanto, há muitos nos nossos dias crentes que têm dificuldade de entender isso, absorver essa verdade, porque nós vivemos em uma sociedade hedonista, e a sociedade hedonista prega que o prazer deve ser a busca recorrente do ser humano. O ser humano deve buscar o prazer, e a busca pelo prazer deve envolvê-lo em todas as esferas. O que importa é o prazer, é o sentir prazer, é o sentir alegria. Logo, tudo aquilo que gere sofrimento, tudo aquilo que gere desconforto, tudo aquilo que provoque angústia, o ser humano tem a tendência de recuar, de se afastar. E o problema ainda maior é que os nossos púlpitos têm sido tomados por uma teologia chamada teologia da prosperidade. E essa teologia prega a ideia do parar de sofrer. E a ideia do parar de sofrer é levar o indivíduo a acreditar que o fato dele abraçar a fé na pessoa de Jesus Cristo, ele está imune aos sofrimentos. O fato de você viver para Cristo, você está imune aos problemas. A ideia de parar de sofrer é que uma vez que você está em Cristo, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhuma dor chegará até a sua casa, chegará até o seu lar. E aí nós vamos ver uma enormidade de pessoas que estão entrando em crise existencial, porque elas se deparam com problemas, apesar de serem fiéis a Deus. Famílias em crise porque se depara com a realidade que o problema chegou até a sua casa, que o fato delas amarem a Cristo e serem amadas por Cristo não isentou nenhum dos seus membros o sofrimento. O sofrimento chega à casa de um crente, fiel a Deus, que anda com Deus, que tem comunhão com Deus, que se relaciona com Deus, que ora constantemente, que vive uma vida de piedade, uma vida de santidade. Os problemas chegam à casa desse crente. Porque o fato de sermos amados por Jesus, queridos irmãos, isso não nos torna imunes aos problemas. Os problemas não são restritos para os ímpios. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida, nós estaremos sujeitos aos sofrimentos, às tribulações, aos problemas da vida. Nós nos esquecemos, inclusive, daquilo que o apóstolo Tiago vai nos dizer na sua epístola, quando ele diz no capítulo 1, a partir do verso 2, dizendo: meus irmãos,
Considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados, completos, sem vos faltar coisa alguma. Os apóstolos, os cristãos, os discípulos na época de Jesus entendiam exatamente aquilo que Jesus havia dito: no mundo vocês terão aflições. Só que Tiago, ele nos mostra uma perspectiva diferente dos problemas. Tiago vai dizer que os problemas, as tribulações, os sofrimentos têm uma finalidade pedagógica nas nossas vidas. Deus, na sua sabedoria e soberania, Ele trabalha conosco de maneira pedagógica. Sofrimento nos leva ao crescimento, nos leva à maturidade. Queridos, isso é muito natural na compreensão de algumas ciências, como a própria psicologia em si. O sofrimento é necessário para o ser humano. Frustração é necessária para o ser humano. Dificuldade é necessária para o ser humano, porque ele aprende, ele amadurece, ele cresce através dos sofrimentos. Deus é um Deus sábio, e por esta razão precisamos entender que sofrimento faz parte da nossa vida. O fato de termos nos tornado crentes em Jesus não nos tornou imunes aos problemas. Vamos passar por vale sombrio da morte. Algumas vezes haveremos de ser lançado em uma fornalha de fogo, e às vezes até na cova de leões. Mas a certeza que nós precisamos ter, queridos, é da presença de Deus conosco em cada uma das etapas da nossa vida. Jesus diz aqui nesse texto que as pressões, elas batem em todos os lares, em todas as casas. Quando nós olhamos para o texto diz que caiu a chuva para a vida de um prudente, assim como caiu a chuva para a casa de um louco, de um desavisado. Transbordar os rios, soprar os ventos. Essa circunstância, esse evento externo foram para as duas casas, os dois lares, os dois tipos de famílias receberam o mesmo impacto. Porém o texto diz que uma caiu e a outra permaneceu de pé. E o que fez a diferença, o que levou uma casa a cair e uma outra a permanecer de pé diante da mesma circunstância da vida. Aí eu vou para a segunda observação desse texto. A segunda observação diz respeito às características internas. Preste atenção comigo no verso 24 e verso 26. O texto diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso 26 diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Queridos, nós observamos aqui a diferença. E a diferença, portanto, está no interior das casas, no interior dos lares, no interior de cada vida. E isso faz a diferença. Enquanto os eventos externos, nós não podemos exercer controle, nos eventos internos, nós podemos exercer controles. Preste atenção aqui no texto. O verso 24 diz que a casa que não caiu ouve estas minhas palavras. A casa que caiu, o texto também diz, ouve estas minhas palavras. Perceba, até aqui nós temos circunstâncias semelhantes para as duas casas. Mas desse ponto em diante, nós vamos ver aquilo que faz a diferença. A total diferença. O texto diz: ouve as minhas palavras, verso 24, e as pratica. E Jesus diz: e eu comparo a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 26 diz: ouve as minhas palavras, e não as pratica.
E eu comparo a um insensato, a um louco, que construiu a sua casa sobre areia. Preste atenção. Ambas sofrem os mesmos impactos. Enfrentam as mesmas tempestades. Enfrentam os mesmos problemas, na mesma dimensão, na mesma proporção. Ambas ouvem a palavra do Senhor. Mas uma pratica, a outra não. Aqui nós vemos a diferença. A que permanece de pé diante dos vendavais é a que ouve e pratica. A que desaba diante dos mesmos vendavais é a que ouve, mas não a pratica. Então eu faço, diante dessas duas observações, uma afirmação. Edificamos nossa família sobre a rocha que é Jesus, quando ouvimos e praticamos a sua palavra. Eu vou repetir. Edificamos a nossa família sobre a rocha que é Jesus Cristo, quando ouvimos e praticamos a sua palavra. Ambas ouvem a palavra de Jesus. Ambos constroem, ambos edificam, e a semelhança para por aqui. Percebam bem, não é o fato de ouvir a palavra de Jesus que vai fazer a diferença, mas é ouvi-la e praticá-la. É isso que vai fazer a total diferença. É isso que vai fazer com que uma família prevaleça diante das tempestades, diante dos vendavais, diante dos problemas, diante das angústias que esse mundo proporciona. É isso que vai fazer a diferença sobre uma casa, sobre um lar, sobre um casamento, que leva um casamento a perseverar diante dos problemas e dos conflitos. Ouvir e praticar a palavra de Jesus. O escritor e pastor Carlos Queiroz, no livro Ser é o Bastante, analisando esse texto, ele faz a seguinte afirmação: o importante não é apenas ser praticante do que se diz. Alguns dizem e praticam, só que dizem e praticam coisas erradas. A grande diferença, portanto, irmãos, está na prática e na obediência à palavra de Deus. Ouvir os ensinos de Jesus, colocar em prática é fundamental. E é isto que vai fazer com que a casa, a família, o nosso casamento permaneça de pé diante dos grandes vendavais. É isso que vai fazer a diferença quando os problemas surgirem dentro da sua casa. É isso que vai fazer a diferença quando a crise chegar no seu casamento. É isso que vai fazer a diferença quando você estiver em conflito com seus filhos. É isso que vai fazer a diferença quando a sua família enfrentar uma crise de ordem emocional. É isso que vai fazer a diferença quando a sua família enfrentar uma crise de ordem financeira. O que vai fazer a diferença é ouvir e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Queridos, conhecer a Deus, obedecê-lo, isso é algo prudente, é algo sensato. Mas não conhecer a Deus e não obedecê-lo é movediço, é insano. O que faz a diferença em nossas casas, o que faz a diferença em nossas vidas, é onde nós estamos colocando o nosso alicerce. É onde está sendo posto o alicerce das nossas vidas, o fundamento das nossas vidas. Eu me recordo da palavra do apóstolo Paulo escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 11, quando Paulo diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Jesus é o fundamento pelo qual nós precisamos apoiar a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos. Jesus deve ser o fundamento da minha vida pessoal. Jesus deve ser o fundamento da minha vida conjugal. Jesus deve ser o fundamento da minha vida familiar, na minha relação com os filhos. Jesus deve ser o fundamento onde eu deva construir a minha vida, a minha casa, o meu lar, o meu casamento. Onde você está fundamentando a sua casa, o seu casamento.
O seu lar está sendo construído onde? Qual é o fundamento da sua casa? Qual é o fundamento do seu lar? Qual é o fundamento do seu casamento? É a palavra de Deus a base sólida para o seu casamento? É a Bíblia um manual para nortear os seus passos enquanto pai na criação dos seus filhos? É a Bíblia um manual para guiar e nortear os seus passos na sua relação com o seu cônjuge? É a Bíblia um manual para que você tome decisões dentro da sua casa sem que essa fé te traga consequências terríveis para o seio da sua família? Onde você está fundamentando a sua vida? É insensato, queridos, acharmos que a nossa própria estrutura ela é suficiente para vencermos as tempestades da vida. Não, somos frágeis. É insensato investirmos tanto no acabamento de nossos lares, de nossas vidas, e não investirmos no alicerce da nossa casa. Quantos, infelizmente, estão mais preocupados em investirem na aparência do que no interior? Quantos estão mais preocupados no que os outros pensam do que naquilo que de fato eles são? Quantos casamentos têm sido vividos de aparência, apenas para alimentar um status de algo que de fato dentro do lar não é real? Quanta gente investindo em uma imagem falsa da família, de vida piedosa, de vida cristã, mas dentro de casa não há culto doméstico. Pais não oram com seus filhos, marido não ora com sua esposa, a família não se reúne em torno da palavra para buscar a presença de Deus. Quantos estão mais preocupados com a aparência, com a reputação, do que com o caráter? Queridos, é a ausência de fundamento que leva à queda, e não a ausência de acabamento. A pessoa prudente, ela edifica a sua casa no lugar seguro e ao mesmo tempo no lugar certo. A rocha que Mateus, ele se refere aqui, Jesus se refere aqui em Mateus, são os ensinamentos de Jesus posto em prática. Não basta apenas conhecer a Jesus, conhecer as palavras de Jesus, é necessário colocá-la em prática. Em vários textos, Jesus mesmo é considerado como a rocha sobre a qual devemos alicerçar a nossa vida. Por isso não basta sermos bons ouvintes de Jesus, bons ouvintes da palavra de Deus. Não basta você ter admiração pelos discursos de Jesus, pelos ensinos de Jesus. Somente entender, somente interpretar, somente confessar os ensinamentos de Jesus não vai lhe conduzir à sabedoria. É necessário colocar em prática, é necessário vivê-la. Tiago constrói um raciocínio muito semelhante a esse de Jesus aqui. Na sua epístola, no capítulo 1, verso 22 e 25, Tiago, certamente se recordando daquilo que Jesus havia ensinado, ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quem ouve, quem pratica os ensinamentos de Jesus, quem assimila e pratica a bem-aventurança, mesmo enfrentando toda a afronta deste mundo, mesmo que enfrentando toda a forma de problemas e dificuldades, mesmo sendo atingido por enfermidades e dor, ainda que perdendo bens, ainda que perdendo pessoas amadas, pessoas queridas, tendo que enfrentar toda espécie de tempestade, mesmo assim, permanecerá como uma casa inabalável, casa alicerçada sobre uma rocha segura que é Jesus Cristo. Ainda que venha vendavais, ela vai permanecer de pé. Me permitam, por gentileza, a compartilhar um pouco a minha experiência familiar. Quando eu me deparo com esse texto,
de que viver a palavra de Deus e colocar em prática não há vendaval algum que possa derrubar, eu me recordo da minha experiência na minha infância, quando garoto. Tive o privilégio de nascer no lar evangélico, no lar cristão. Meus pais já convertidos, caminhando para a igreja, e também nos levava, e ali nos ensinava a palavra. Eu me recordo, e essa memória é uma memória muito nítida ainda em minha mente. Meu pai acordava todos nós éramos ali em 6, mais meu pai e minha mãe, um total de 8 pessoas dentro de uma casa, e meu pai acordava todos nós ali, em torno de 5 horas da manhã, botava todo mundo de pé, e a gente ia para a frente da sala, e meu pai lia a Bíblia, cantava algumas músicas do cantor cristão, com aquela voz rouca dele. E depois cada um de nós tínhamos que recitar um versículo da Bíblia, ou decorado, ou então lido. Mas todos nós tínhamos que fazer isso. E às vezes meu pai pedia para que um da gente orasse, ou 2 da gente orasse. E depois terminava o culto e ele sentava no cantinho, no sofá da casa, perto da porta de entrada da casa, e ali ele continuava o culto dele. Depois de reunir a casa, ele continuava o culto dele. E ali ele ia cantar em voz alta, ele orava, ele lia a palavra. Ele gostava sempre de marcar os textos da Bíblia, e um hábito hoje que eu tenho, eu não consigo ler nada, nem Bíblia, nem livro algum, sem não marcar. E eu me recordo que isso era todos os dias, meu pai levantando a gente de madrugada para orar, todos os dias, ensinando a gente, falando do amor de Cristo, valores. A gente foi crescendo assim, num ambiente com culto doméstico, culto dentro de casa. Um certo dia, eu estava já na minha fase da pré-adolescência, entrando para a adolescência, meu pai se aventura em um relacionamento extraconjugal, se envolve com uma outra mulher. E aí o erro dele traz consequências para a nossa casa, para o nosso ambiente. Porque nós somos afetados de uma forma direta. Meu pai, na época, era um dentista prático. E foi trabalhar em outra cidade. E às vezes passava 2 meses, 3 meses sem dar notícia em um relacionamento com uma outra mulher. Ele era o único meio de sustento de dentro de casa. Então vocês imaginem que a situação era difícil, a despensa não suportava. Então nós começamos a passar necessidades, fome, de virar um dia para o outro sem ter perspectiva do que comer. E a gente não entendia o que estava acontecendo. Não sabia a razão, porque a gente era acostumado todo final de semana, minha mãe, a gente escolheu o tipo de carne que a gente queria comer, e a gente começa a vivenciar isso, até que Deus traz à tona o pecado do meu pai. Meu pai se afastou do evangelho, começou a beber, e aí o negócio começou a desandar dentro de casa. O negócio ficou muito complicado. Depois meu pai resolveu ir morar com a mulher. E uma das coisas que eu me recordo muito é que enquanto alguns parentes nossos já apostavam na ruína da nossa família, na destruição da nossa família, em que muitos da gente entraria pelas drogas, entraria na malandragem. E olha que não foi por falta de convites, porque na minha infância, estudando em um colégio público, com algumas amizades, não faltou oportunidade para que eu experimentasse drogas. Mas, queridos, havia um temor muito grande no nosso coração. E eu me recordo que minha mãe começou a acordar a gente de madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã. Ela, juntamente com um outro irmão meu, que também é pastor, a gente começava a levantar de madrugada, 3, 4 horas da manhã, a gente se reunia em casa, a gente ia ler a Bíblia, a gente ia orar. Com tudo para estarmos revoltados com Deus que meu pai ensinou. Tudo a gente tinha para estar revoltado com esse Deus. Mas a gente ia orar, porque a gente aprendeu a respeito de um Deus que não podia sair mais da vida da gente.
E a gente começou a orar, e as nossas orações de madrugada eram: Senhor, traga nosso pai de volta. Ele se afastou do Evangelho, ele nos mostrou o caminho que é Jesus Cristo. Ele nos mostrou que a esperança só há em Ti, mas ele está em desobediência. Senhor, traga de volta. O Senhor tem poder para transformar a vida dele, o Senhor tem poder para levá-lo ao arrependimento. Traga nosso pai de volta. E minha mãe liderava a oração. Ela era alguém traída, abandonada, e ao invés de falar e alimentar na gente raivas, ressentimentos negativos para o nosso pai, pelo contrário, ela nos ensinava a amar o nosso pai ainda mais e buscar a presença de Jesus. Só Deus sabe quantas vezes minha mãe precisou se esconder da gente para chorar a sua dor e a sua decepção, mas ao mesmo tempo ela liderava a casa, nos chamando a atenção: Deus pode trazer seu pai de volta para casa. E nós fomos crescendo orando, passou anos a gente orando, até um dia que Deus trouxe o nosso pai de volta para casa, restaurou o casamento da nossa mãe e restaurou a vida dele ao lado do Senhor Jesus Cristo. Queridos, enfrentamos vendavais, tempestades, mas o que fez a diferença na nossa casa foi porque ela foi edificada sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Ouvir a palavra de Deus e praticar, queridos, é sensato, é sábio. Não há tempestade que possa derrubar um lar onde Jesus é exaltado e enaltecido constantemente. Faltou recursos financeiros, faltou alimento, mas nunca faltou a provisão de Deus na nossa família. E eu louvo a Deus por toda essa experiência vivida, porque se hoje eu estou no ministério, foi porque Deus operou no seio da minha família. O contrário, o oposto de quem constrói sobre a rocha, é aquele que constrói a casa na areia. Este então é comparado por Jesus como um homem prudente, estúpido, sem sabedoria. A vida se revela vulnerável a qualquer tempestade da vida. Paulo fala, por exemplo, dos que são suscetíveis a qualquer vento de doutrina e astúcias dos que induzem ao erro, conforme lemos em Efésios 4,14, porque não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Em 1 Coríntios, Paulo comenta também sobre um tipo de sabedoria que se reduz ao nada. Capítulo 2, versos 6 e 7 da sua primeira epístola: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos ao nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Ah, queridos, quantos cristãos tem entrado em uma crise de fé por causa de ensinamentos distorcidos, falsos, doutrinas infundadas, promessas mentirosas, casas edificadas sobre areia. A teologia da prosperidade, como dissemos, é um exemplo muito claro disso. É uma dessas edificações que não suporta o vento forte, não resiste à ambiguidade e contradições da existência humana. Percebe-se que, se porventura o devoto, a divindade, não atender os anseios do devoto, logo, essa divindade será enfraquecida no jogo de troca, na barganha. E geralmente essa pessoa, ela vai entrar em crise, porque ela não terá os seus desejos atendidos por essa divindade. Eu quero, irmãos, concluir dizendo que Jesus nos coloca diante de dois desafios aqui. O primeiro desafio é de firmar a nossa vida e a nossa família sobre a rocha. Esse é o desafio de Jesus para cada um de vocês aqui esta noite. Edificar a sua vida, seu casamento, sua família, seus filhos, sua casa, seu lar sobre a rocha. E isso diz respeito ao fundamento, aos ensinamentos dados por Ele, aos valores, aos princípios contidos na sua santa palavra. Segundo desafio que Jesus nos faz é de colocar em prática a sua
palavra. A prática é um desafio permanente nos ensinos de Jesus. E também é uma prática permanente nos ensinos dos apóstolos. Se nós desejamos que nossa família esteja firmada sobre a rocha, nós devemos decidir hoje obedecer a palavra de Deus. Colocar a palavra de Deus em prática. Trazer a palavra para o centro da nossa família. Aprender a reunir a casa, reunir os filhos em torno da palavra e cultuar a Deus na sua casa. Transforme o seu lar em um altar de adoração a Deus. Chame seus filhos para orar com você, cultuar com você. Mas ore também, marido, com suas esposas. Ore também, esposas, com seus maridos. Apresente a vida de cada um diante do Senhor. Traga a Bíblia. Realize, institua o culto doméstico na sua casa. E você verá o quanto Deus vai operar extraordinariamente na sua vida e na vida dos seus filhos. Construa a sua vida, construa o seu lar sobre o alicerce firme da prática dos ensinamentos de Jesus. O meu desejo é que sua casa, seu casamento, seus filhos sejam edificados sobre a rocha dos ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus aplique a porção bendita da sua palavra em cada coração.